e minhas irmãs, mais uma vez aqui com vocês, o nosso Entra na Frequência. E hoje estou aqui acompanhada, como sempre, do meu irmão Ângelo Inácio e também com o professor André Leone. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia, olha que ótimo. Eu já fiz bobagem, não pode ser bom dia, né? Até porque é de tarde, né? Mas não é nada. Olá, meus amigos e minhas amigas, vou cortar na edição. Hoje o Ângelo vai entrar para o... para vídeo cacetada. Estamos aqui com grandes amigos, sempre com o Ceni, e o professor André Leone, que é uma pessoa muito importante para nós, tem feito pesquisas aí na área de poluição das águas, mas hoje a gente, como sempre, vai estar falando sobre poluição do ar. Mas iniciamos esse programa com a apresentação do professor, que a Ceni vai fazer. Tá certo. Então, nós estamos hoje aqui com o professor André Leone, professor de engenharia, do curso de Engenharia Ambiental do Cefet, aqui no Rio de Janeiro, e antigo superintendente estadual de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro. Professor André Leone, seja bem-vindo. Pode entrar na roda. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, né? Já tinha um tempo que a gente estava tentando marcar, então peço desculpa por esses atrasos que acabou surgindo outros compromissos e outros problemas. Aí hoje conseguimos, finalmente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Ceni, obrigado, Ângelo, pelo convite, os demais ouvintes, né, que nos acompanham, que vão ver essa entrevista, essa conversa aqui. É sempre bacana estar aqui, né? Obrigado. E é importante falar um pouquinho do que a gente faz nessa parte ambiental. Já são aí quase 30 anos na área de meio ambiente, né? Eu sou oriundo da antiga FEEMA, que era o órgão ambiental estadual aqui do Rio de Janeiro, que depois virou INEA, e muito atuante na área de recursos hídricos, na parte de monitoramento ambiental, controle de poluição, acompanhamento de acidentes. E atualmente, né, estou como professor do Cefet, no estado do Rio de Janeiro, da graduação, do curso de Engenharia Ambiental, mas sempre focando nessa parte de monitoramento, né, da qualidade ambiental, vamos dizer assim. Então, entra qualidade da água, que acaba sendo o foco maior das minhas pesquisas, e na qualidade do ar, que acabam sendo um pouco complementares, né? O que da água pode ir para a qualidade do ar, em termos de nitrogênio, alguns outros componentes, e o que do ar, em termos de lavagem da atmosfera, pode vir a influenciar a qualidade da água. Então, atualmente, né, só para não estender muito a primeira resposta, a gente tem feito um trabalho grande na parte de requalificação de rios, né? Tem trabalhado com oxidante químico, até pela formação. Eu sou mestre em Química Ambiental, sou engenheiro químico, então a gente tem trabalhado com essa parte de recuperação de rios com oxidantes químicos, visando melhorar a qualidade da água e recuperar, né, o estado dela, que a gente vê que, infelizmente, em função de ocupação de faixa marginal, falta de saneamento, falta de investimento público, falta de vontade política, por que não? Acho que é importante, né? A gente sempre cita isso, porque também existe. Então, a gente acaba tendo um problema de saneamento. Mesmo vindo aí o marco legal do saneamento, que acho que é importante, né? Só que você tem até 2033 um avanço de 90% do saneamento em todo o Brasil. Então, será que a gente consegue atingir isso? Tomara muito que sim, mas só que a gente vê regiões que são bem precárias. E com isso você tem impacto na qualidade da água. E como eu falei, essa água ruim, todo mundo percebe, os valões de esgoto, você acaba emanando odores que vai para a qualidade do ar e acaba incomodando aquela população que vive ao redor, aquela população ribeirinha, ou então que vive em situação mais vulnerável. E com isso impacta a qualidade de vida. Não é interessante você viver ao lado de um valão com odores desagradáveis. Então, essa pesquisa é muito focada nessa parte de recuperação, de requalificação de rios, e com isso tentar melhorar a qualidade da água daquele local. E eu sempre falo isso, acho que é interessante, quando uma água suja, ela se espalha, né? Você vê um esgoto sendo despejado no rio, aquele esgoto vai ser percorrido ao longo do rio. E a água boa também se espalha. Então, se eu consigo melhorar num ponto, aquela água vai se espalhando e melhorando as regiões, né, para frente, que a gente chama a jusante daquele ponto de aplicação. Então, tudo isso acho que é favorável para melhorar a qualidade ambiental, a qualidade da saúde ambiental do rio e daquela população que está diretamente ligada àquele ponto. Obrigado. Vamos começar a conversa.
Bom, então, a gente já poderia partir desse ponto aí que o senhor começou a falar, que é a questão de como a sujeira do rio afeta na sujeira do ar, porque nós estamos vivendo um momento muito grave nas nossas comunidades, né? É o segundo maior problema de morte para na cidade do Rio de Janeiro, é a poluição do ar. Então a gente precisa começar a bater um papo sobre isso. Me explica qual é que é essa relação entre a água e o ar e de que maneira essa sujeira da água afeta a limpeza do ar. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, Ângelo. Então, assim, vamos pegar de um modo geral, né? Sendo bem didático, até pela formação de professor, não querendo dar aula, não querendo ser chato num ponto assim, mas sendo bem didático, sendo bem expressivo. A gente fala em qualidade do ar, a gente acaba tendo algumas contribuições que são clássicas. A gente tem as fontes móveis, que são os veículos, que é a principal da qualidade do ar, e as fontes fixas, indústrias e outras contribuições que a gente sabe qual é a fonte, né? Essas fontes móveis, você tem uma série de poluentes e existem legislações, resoluções que vão fazer esse controle, tanto para as fontes móveis como para as fontes fixas. A diferença qual é? Por exemplo, o órgão ambiental aqui no estado do Rio de Janeiro é o INEA, em São Paulo é a CETESB, eles são obrigados, existe uma resolução CONAMA, que é a 506, que foi uma atualização da CONAMA 491, que faz a medição da qualidade do ar externo. Então, são 6 parâmetros, é material particulado, monóxido de carbono, ozônio, SOx, NOx e hidrocarbonetos, não falei memória, está faltando um. O órgão ambiental é obrigado a fazer essa medição. Fazendo uma tradução aqui, professor, essa é uma língua... Perfeito, perfeito. Essa língua que o senhor está falando aí, SOx... Isso, é excelente. Pode interromper, não tem problema nenhum. Fala para a gente o que significa então, assim, essas coisas. O que seria isso? Né? Pegando as fontes móveis ou fontes fixas, tanto faz. O combustível, né, que seria o principal contribuinte. O combustível, desculpa, os veículos, pela queima dos combustíveis. Então, na gasolina, eu vou ter hidrocarbonetos, que é a gasolina, que é derivada do petróleo. Então, hidrocarbonetos são compostos orgânicos. Voltando lá para a aula de química orgânica, lá do ensino médio, né, são compostos que têm hidrogênio e carbono. E dentro do petróleo, que é a principal composição do petróleo são os hidrocarbonetos, existem outros elementos, como o nitrogênio, que é o N, e o enxofre, que é o S. Tá? Além de oxigênio e alguns outros, mas esses são os principais. Então, na gasolina, quando a gasolina é queimada, ela gasolina ou diesel, tá? Que é importante, ela emite para a atmosfera alguns poluentes. E quais seriam os principais poluentes? O monóxido de carbono, que ele é muito derivado de uma queima incompleta. Tá? É mais ou menos comparando, se eu acendo um fósforo, o fósforo está queimando. Eu não vejo nada sair dele. Né? Estou queimando matéria orgânica ali, que é a madeira. Quando eu apago o fósforo, aquela fumacinha branca, vamos dizer assim, aquilo seria o monóxido de carbono. Tá? Mais ou menos para o pessoal poder ter uma ideia. Então, é uma queima incompleta. Então, isso é mensurável. Então, você tem o monóxido de carbono, você tem os hidrocarbonetos, que é a derivação da queima do combustível, você tem o SOx, que eu falei, que seria o quê? Seriam óxidos de enxofre, assim como NOx, que são os óxidos de nitrogênio. Por que esses dois são importantes? Quando eles vão para a atmosfera, e na atmosfera a gente tem a água, tem o vapor da água, acaba formando a chuva ácida. Então, se eu tenho um local muito poluído, né, você tem uma chuva um pouco mais ácida, que isso pode interferir na fauna, na flora, desculpa, interferir em monumentos, em estátuas, né, acaba atrapalhando um pouco aquela região, uma região muito industrializada, por exemplo. Então, a gente tem isso, né, se a gente fosse comparar, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ali em Duque de Caxias, o pessoal que é de fora se localizar, a gente tem a refinaria Duque de Caxias. Então, ali, se você for fazer uma medição do pH da chuva, por exemplo, você acha valores na ordem de 5, 4. E o que é esse pH? O pH ele mede acidez e basicidade, que vai de 0 a 14. O pH da água que a gente bebe, por exemplo, seria um pH neutro, que é o 7. Abaixo disso é ácido, por exemplo, vinagre, Coca-Cola, abaixo disso é ácido. Acima disso é básico. Então, o pH da chuva é na ordem de 6,5, 6, por aí. Você vê nesses locais, na faixa de 5, tem medições, tem artigos que já achou 4. Então, ou seja, bem fora da realidade que deveria ser de um local que não está poluído.
As fontes fixas, que seriam as indústrias. Dependendo do tipo de indústria, eu vou ter derivados de poluentes daquela tipologia. Se eu tenho uma refinaria, vai ser mais ou menos parecido os poluentes dos veículos. Se eu tenho uma petroquímica, pode ter derivados de nitrogênio. Se eu tenho uma indústria química, eu tenho outras variedades de poluentes, de emissões atmosféricas, e existem resoluções específicas para a indústria. Então, a gente tem o controle ambiental, o ar que a gente respira. A nível nacional, existe essa CONAMA, que eu falei, que é a 506, e nela sinaliza também a questão do índice de qualidade do ar. E isso é muito importante, porque ele sinaliza para a população como está o ar daquela região. E esse ar daquela região vai estar muito influenciado pelas contribuições de fontes móveis e fontes fixas daquele local e o que o governo e a própria população em si está fazendo para ajudar. Entendeu? Aí vocês até podem me perguntar, pô, André, você não falou do CO2. O CO2, né, o que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele é um poluente global. Então, por ele afetar, vamos chamar assim, o mundo todo, né, vem questão de aumento de temperatura global, efeito estufa, eu não tenho como eu mensurar somente num único país. Então, ele acaba existem diversos protocolos para redução da emissão de CO2, dos gases de efeito estufa, de um modo geral, mas ele não entra num controle, vamos dizer assim, do país, no controle da Argentina, dos países da América do Sul, né? Ele acaba sendo um protocolo a nível global. E vindo para a pergunta inicial que você fez, a gente tem esses dois principais poluentes, seja as fontes móveis e as fontes fixas, e a gente tem alguma contribuição vindo da água poluída, que eu vou ter o H2S, né? Muita sigla, muita fórmula, né? O que é esse H2S? É o gás sulfídrico, que é aquele cheiro ruim que a gente tem no valão, né? Você tem o metano, quando você passa num rio que está muito poluído, que não tem vida nenhuma, você vê várias borbulhas saindo do rio. Isso ali, muito provavelmente, se for fazer a medição, você vai ter H2S, que é o cheiro ruim, é um cheiro de ovo podre, e gás metano. Esse gás metano, que também é um gás de efeito estufa, que é o mesmo gás que vem do arroto da vaca, do pum da vaca, que é famoso isso, né? Também pode vir dos rios poluídos. Aí você vê o rio borbulhando. Por quê? Ele é produzido numa condição de um rio muito poluído. E isso acaba interferindo na qualidade do ar. Não sei se falei muito ou não. Prosa, né? É bem prosa ele gosta de falar e falou muito bem, muito bom, muito boas informações. Algumas questões a gente vai precisar deixar para um próximo programa, porque o nosso programa já está acabando. Eita, né? Falei demais. Só 10 minutos. Não, absolutamente. É informação importante, esse programa é para isso, é para as pessoas poderem compreender o que está acontecendo, porque senão fica parecendo que sai do nada. Né? Como o senhor falou aí da questão das indústrias, quando o senhor pontuou as indústrias, quando você pensa em termos de carros, 6 milhões de carros, são 10 indústrias, não é mesmo? Uma frota de 10 mil ônibus, são 10 indústrias aí funcionando, só que na cidade toda, e ao mesmo tempo. E aí esse ar é respirado como? Como é que a gente lida com isso? Né? A gente precisa dar solução para essas coisas. Seni, desculpa. Ou a gente precisa, pelo menos, pensar numa solução, né? Se tem, a gente ainda não sabe, mas vamos pensar nisso, né? Eu não sei se vai dar tempo, porque tem 1 minuto só e 25. Talvez a gente comece essa pergunta agora e deixe para o próximo programa, não é? Você falou aí das chuvas, do pH da água, da chuva e o impacto disso na alimentação, tanto desse ar poluído quanto desta água poluída. Eu fiquei curiosa sobre isso, mas a gente já tem 1 minutinho. Então, eu acho que isso vai ficar para o próximo programa, já lhe convidando, né? Para o próximo programa. Próximo programa, então, a nossa primeira pergunta vai ser essa: qual o impacto tanto do ar quanto da água na nossa alimentação e no que a gente anda ingerindo? E vamos ficando por aqui, deixando essa pergunta no ar para ser respondida no próximo programa. Você que está nos assistindo, entra na frequência. Até a próxima, meus irmãos. Entra na frequência. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu, um abraço. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Entra na frequência!
frequência!